A propósito desse vídeo é o estudo de caso 4 do Antônio, do professor Antônio. Aqui as características é que o professor Antônio, ele tinha uma característica que ele mesmo que produzia as pinturas, os desenhos, as decorações da sala de aula onde ele ia atuar dando aula. Ele tinha um sistema que era o individualismo, ou seja, ele mesmo quem fazia toda a parte da decoração da sala de aula. A situação do estudo de caso 4 do Antônio, com a chegada de uma nova professora pedagoga na instituição de ensino, tornou um pouco difícil para o Antônio, porque ele vinha de um sistema centrado, onde ele mesmo fazia as decorações, as pinturas, enfim, toda a parte da sala de aula. E nesse momento, ele teve uma conversa com essa professora nova, pedagoga, e ela passou a incentivar ele que o certo seria ter a participação das crianças, né? As crianças, tipo assim, teria que ter as mãozinhas das crianças. As crianças fazer as pinturas, os desenhos, né? E toda a participação ali da decoração, incluindo todas as crianças. Na parte da dificuldade de inclusão das crianças no projeto da decoração da sala de aula, o professor Antônio encontrou a dificuldade porque ele acreditava que as crianças poderiam fazer pinturas de qualquer forma, né, de qualquer traço, e também, no caso, poderia ficar um pouco estranha. Para ele tinha em mente que a decoração da sala de aula poderia ficar um pouco estranha. Com isso, o professor Antônio precisou, né, observar mais nas aulas práticas, né, de pinturas, de desenhos, e tentou assim aperfeiçoar mais com as crianças, né, sobre os modelos, sobre os traços, para que eles pudessem fazer uma produção com os materiais, uma produção mais, digamos assim, mais apetitosa para a decoração da sala de aula. A sugestão de atividade favoreceu sobre os desenhos e as pinturas, né, de formas reais, coloridas, que envolvesse a todos e comprometesse e trazessem prazer na realização e na produção da mesma. A sugestão da atividade poderia ter sido pinturas em EVA, com os objetivos de estimular o interesse e participação, estimular também a autocriatividade, auxiliar os mesmos e propor a eles autonomia, né? Demonstrar aos mesmos que são capazes de ter autonomia e liberdade em sala de aula para o seu próprio processo de ensino e aprendizagem, e também desenvolver a coordenação motora fina. Os recursos da atividade foram EVAs coloridos, tintas de tecido, pincéis, né? Utilização da tesoura, porque quando o desenho estiver pronto, a gente vai recortar e fazer as molduras da decoração. As metodologias e procedimentos. Primeiro, falar sobre pinturas, relembrar algumas pinturas de pintores famosos. Depois, convidar os mesmos para formar um círculo na sala de aula com as suas carteiras. Depois de formado o círculo, explicar como será a atividade proposta. Explicar sobre a utilização dos materiais de pintura e a técnica para aperfeiçoar nos desenhos e nas pinturas. Demonstrar aos mesmos que pratiquem bem a técnica de aperfeiçoar nas pinturas, pois os mesmos, depois de prontas, elas serão colocadas na decoração da sala. E a sala precisa ficar alegre, bonita e aconchegante, pois será nosso cantinho de estudo durante o ano todo. Por fim, depois das pinturas prontas, avaliar o empenho e a participação de todos. Depois disso, recortar em molduras cada pintura e fazer a colocação na decoração da sala.
na observação desse caso de estudo, antes de começar a fazer os desenhos e as pinturas diretamente no EVA, o professor Antônio entrega folhas sulfites, folhas brancas, para que todas as crianças desenham, né, e façam a figura primeiramente na folha, que seria colocado depois, passado para o EVA, e assim facilitando os erros e os desapontos de algumas crianças e melhorando o aperfeiçoamento dos mesmos com os desenhos e as pinturas para a colaboração da decoração da sala.